Bora lá, fiel, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Corinthians Sempre, mais um vídeo com uma dose diária de informações do Timão. Corinthians que tá querendo contratação aí de jogadores do Flamengo, jogadores, não é só um, galera. Corinthians tá de olho no Alan Volante e nos pontas Michael e Cebolinha. Já deixa aqui nos comentários se você aprova essas contratações. Também tem informação sobre uma proposta milionária para o Breno Bidon. Bora ver tudo nesse vídeo, já deixa a opinião de vocês aqui abaixo. Sem mais enrolações, bora ver as últimas novidades do Timão, pessoal. E agora a gente vai para as notícias do dia. Primeiro, o Corinthians, que começa o ano aliviado. O clube pagou uma parte das dívidas que tinha ali e com isso a FIFA revogou o transfer. Aquela punição que impede o registro de novos jogadores. Isso aqui é o destaque da nossa página lá do Corinthians. Se você quiser mais informações, você acessa o ge.globo. Foram quase 5 meses sem poder contratar e agora está liberado de novo. Mas a preocupação com as dívidas não foi totalmente embora não, hein? Imagina a paz de começar o ano pagando as contas atrasadas. O Corinthians conseguiu. Só nessa semana pagou mais de 80 milhões de reais em dívidas, que envolviam Matias Rojas, Ranielli e Félix Torres. Parte dessa dívida está sendo paga com recursos do Corinthians, que o clube já tinha para receber de direitos de transmissão ou mesmo de premiação. Mas também parte, o Corinthians está trocando dívida antiga por dívida nova. O Corinthians contraiu um empréstimo de 70 milhões para conseguir resolver essas pendências. E nas contas a pagar do clube ainda tem boletos que podem trazer problemas. Envolvem as contratações de Rodrigo Garro, José Martínez, Charles e Maicon, que deixou o time essa semana para defender o Atlético Mineiro. Mas por hora, não tem mais transfer ban e o time está livre para ir ao mercado. Algo que ajuda bastante o novo executivo de futebol, Marcelo Paz. Eu já tive muitas reuniões com o Dorival, com o Renan, com o futebol, mas também tive algumas reuniões com as pessoas do departamento financeiro, para que estejamos alinhados. Corinthians tem que passar a imagem de credibilidade de clube pagador. Na primeira entrevista como executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz deixou claro que o clube está em reestruturação financeira e não vai fazer loucuras. Afirmou ainda que vendas de jogadores estão previstas para equilibrar o orçamento da temporada. Mas não qualquer venda. O Corinthians recebeu proposta de 140 milhões de reais da Lazio da Itália por Yuri Alberto, artilheiro do Timão nas últimas 2 temporadas, mas negou. Sim, houve a proposta e não atende ainda à necessidade do Corinthians, pela grandeza do jogador e pela importância que ele tem no nosso elenco. Naturalmente, vendas vão ocorrer, né? Isso está previsto no orçamento. Se não vender jogador, não cumpre o orçamento. Na entrevista, o executivo disse que o Corinthians pode fazer a maior venda da sua história nessa temporada, mas não citou nomes. Outros jogadores têm um potencial de receita maior para o Corinthians. É o Breno Bidon, que já teve algumas sondagens da Europa, mas nenhuma proposta que agradasse ao Corinthians. E também o Guinegão, um atacante jovem que teve um bom 2025, despontou fazendo gols. A negociação para ampliar o vínculo de Andileri está parada, respeitando as finanças do time. E uma possível renovação de contrato com o Memphis Depay ainda nem entrou na pauta. Não iniciamos ainda a tratativa de renovação, porque estamos focando nesse momento na formação do elenco. É um trabalho grande de formar elenco, de achar as oportunidades criativas. Trabalho não falta, mas o executivo já sabe que a palavra da temporada vai ser equilíbrio. De acordo com que entra mais dinheiro com venda, pode ter mais orçamento para o departamento de futebol. Então é achar esse equilíbrio. E seguindo a lógica aí do equilíbrio, como agora não tem mais o transfer revogado, o Corinthians já deve anunciar o seu primeiro reforço, que pode ser o zagueiro Gabriel Paulista. Olha só, temos imagens dele aí. O Gabriel Paulista, ele que rescindiu o contrato com o Beşiktaş, clube da Turquia, onde ele estava jogando, deve chegar de graça para o Corinthians. O jogador e clube tem um acerto bem encaminhado, então vamos seguir acompanhando também os bastidores, a gente traz aqui sempre que tiver atualização. Vamos falar sobre tudo que está acontecendo no Timão, porque, caraca, tem estreia, hein? Estreia no Campeonato Paulista, já nesse domingo, diante da Ponte Preta, 4 da tarde, na Neoquímica Arena. O Corinthians, inclusive, divulgou a lista dos inscritos no Campeonato Paulista, com 28 atletas daquela lista A do grupo profissional, com outros 7 na lista B, que tem atletas das categorias de base. Essa lista B, ela é ilimitada.
Os jogadores podem ser aos montes, né, vindo das categorias de base do Timão. E aí apenas 7 foram inscritos, entre eles, por exemplo, o Breno Bidon, o Guinegão, o Felipe Longo, jogadores que estão até acostumados, né, no dia a dia do Corinthians, do torcedor, mas que pertencem ao grupo das categorias de base, jogadores com idade de base, o Dieguinho também. Já na lista A, tem uma possibilidade de 35, apenas 21 foram inscritos. Na verdade, exatamente, porque ainda tem outros nomes para serem acrescidos, entre eles, nesses 21 que foram inscritos, o Félix Torres, que está encaminhando o seu acerto, o seu empréstimo com o Internacional. O próprio Marcelo Paz falou sobre isso, confirmou essa questão na sua entrevista de apresentação, mas ainda como não foi fechado o negócio, ele está inscrito no Campeonato Paulista. Enfim, tem muitas questões a serem decididas nos próximos dias. O próprio Pedro Raul, que foi tema também dessa entrevista do Marcelo Paz, ele diz que faz parte dos planos, está treinando normalmente, vai ter as suas oportunidades, pode daqui a pouco fazer seus gols e tudo mais, e mostrar que ele pode permanecer. E aí ele falou, o Alex Santana, o Héctor Hernandes são grandes jogadores, mas eles estão com idade boa, têm currículo, podem ser incluídos numa negociação. Então deixou muito claro que o Alex Santana e o Héctor Hernandes estão esperando uma barca, né, alguma negociação que envolva esses dois atletas. O Pedro Raul, cara, vamos te dar mais uma chance aí. Quem sabe você começa o Paulistão bem, aquela coisa toda. E o Félix Torres tem um acerto aí encaminhado com o Internacional. São muitos negócios acontecendo ao mesmo tempo, mas eu queria começar pela entrevista do Marcelo Paz, porque trata-se da grande contratação que o Corinthians fez em 2026. Cara, que entrevista espetacular. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, eu estou em férias, mas eu me dei ao trabalho, entre aspas, porque foi um deleite. É muito bom ouvir o Marcelo Paz. O Marcelo Paz, ele é, como eu já disse para vocês, um presidente. Sabe aquela resenha, aquele meme? O fulano não é um presidente, não é um diretor, é um prefeito. Pois é, o Marcelo Paz, ele é um prefeito, ele é um presidente, ele é um CEO, ele é um gestor na acepção da palavra. É muito louco, porque o Corinthians contrata um cara não apenas de mercado, como um executivo do mundo da bola, um cara presente no vestiário, um cara com experiência no futebol. Ele contrata um cara que foi presidente de um outro clube durante muitos anos. Terminando a sua gestão, ele foi CEO desse clube, da SAF desse clube. Então, ele é presidente da Liga Forte União, que hoje não tem mais o nome de LFU, como ele disse, é a FFU, deve ser Força Forte União, uma coisa assim. Ele é o presidente dessa liga que detém uma fatia dos direitos de transmissão do futebol brasileiro. É um cara com livre trânsito na CBF. Então, o Marcelo Paz, quando ele dá uma entrevista, como ele deu hoje, como a sua apresentação do dia a dia do clube, citando alguns negócios, algumas questões práticas do que ele está vivendo, mas mais do que isso, ele tem o conhecimento do todo. Ele poderia ser o presidente do Corinthians, porque ele tem conhecimento para tal. E ele, ao ser questionado sobre negociações, sobre contratos, sobre direitos de transmissão, sobre a questão financeira que o clube vive nesse momento, ele sabe falar de tudo. Ele tem o conhecimento e a noção do todo. E ele falou, foi muito claro nesse aspecto, o Corinthians vive uma reestruturação financeira. Então eu preciso entender a minha realidade. É preciso comunicar isso ao torcedor. Um cara assim, transparente, muito ciente da realidade, muito feliz de estar onde está muito claro isso, e que tem, como eu disse, e vou repetir, a noção do todo. Ele sabe tudo que envolve um clube de futebol, porque ele foi presidente de um clube. E de um clube que saiu da Série C até chegar à elite. Ele participou de tudo isso. E participando de tudo isso, ele tem o conhecimento sobre o futebol, que é o que rege um clube, e ele deixou isso muito claro, que a razão de ser é o principal ativo de um clube de futebol. Por isso é um clube de futebol, mas a gente sabe que um clube ele tem outras, muitas outras áreas, mas o futebol é o que comanda tudo. Ele tem a noção exatamente do marketing, da comunicação, da questão financeira, do jurídico. Ele sabe tudo, gente. O Marcelo Paz, se o Stabile quiser tirar folga, tirar férias e falar o seguinte, ô Marcelo Paz, vou te dar a chave, cuida da lojinha aí, ele sabe exatamente o que fazer, ele não vai estar perdido. Ele vai dizer assim, não, beleza, eu sei exatamente como é que começa o dia de um presidente e como é que termina. Cara, isso faz uma diferença. E no sentido prático,
de bater na porta da CBF e os caras saberem quem é o Marcelo Paz, de negociar com o jogador ou com o empresário e os caras saberem quem é o Marcelo Paz. Isso faz toda a diferença. No momento que o Corinthians vive, mais ainda, porque ele também tem uma missão, a missão de, você vai ser o executivo, você é o cara que vai contratar, mas a nossa realidade é essa aqui. E o Marcelo Paz, como um gestor, como um presidente que foi, como um CEO que foi, entende a situação. Ok, eu não vou dar um passo maior do que a minha perna. Eu vou entender até onde eu posso ir. E isso, repito, faz toda a diferença. Ele falou sobre a reestruturação financeira, falou que é preciso comunicar para o torcedor, não esperem grandes contratações. Corinthians dando 5 milhões de euros, 10 milhões de euros no atleta, isso não vai acontecer. A tendência é que não, a não ser numa eventualidade. Mas a ideia é que a gente trabalhe com jogadores, agentes livres, como ele fala. E ele citou o caso do Gabriel Paulista, que está aí, vai fazer exames e tudo mais, vai passar pelo trâmite, se tudo der certo, vai ser anunciado. Porque é isso, um jogador de 35 anos, livre de mercado, com experiência europeia, foi avaliado pela comissão técnica, todo mundo entendeu como positivo, o Félix Torres sendo liberado para o Inter, aquela coisa toda, você precisa de um zagueiro, beleza, ok, negocia luva, salário com ele, fechou. É isso que está acontecendo. Já trazendo para vocês aí, como ele mesmo trouxe, praticamente o acerto com o Gabriel Paulista. Outros jogadores virão dessa maneira, e aí ele falou, precisamos usar a criatividade. Entender jogadores que estão livres de mercados, negociar com outros clubes, jogadores que estão em fim de ciclo, de repente, que possam entender o Corinthians como uma marca, e muitos entendem. Ele falou sobre isso. Todo mundo sabe que o Corinthians vai disputar Libertadores, que vive um bom momento, que é uma grande marca, que tem uma Copa do Mundo, tem 6 meses para, quem sabe, convencer um treinador a levá-lo, né? Isso não envolve apenas a seleção brasileira, mas também equipes estrangeiras. E aí, o Corinthians tem esse poder de barganha. Aqui o negócio é diferente, aqui tem vitrine, aqui você vai ser visto. Então o Marcelo trabalha com isso também. Muito interessante, cara, a maneira como ele abordou a capacidade de marketing, a capacidade de crescimento, de vitrine, de marca, de tudo que ele pode projetar a partir de um jogador vindo atuar no Corinthians a partir desse ano. Marcelo Paz, apresentado, já trabalhando, resolvendo algumas pendências, já falei assim até de alguns jogadores, né, saindo, outros chegando, outros podendo vir, né? E aí a principal notícia do dia soltem os fogos, o transferban foi derrubado. O transferban não existe mais. Eu sei que daqui a pouco o Corinthians tem outras dívidas, tem outras questões a serem resolvidas, mas essa era uma questão importante. Essa era uma questão premente, urgente, necessária. 5 meses depois, o Corinthians derruba o transferban na FIFA com o Santos Laguna. Paga o que deve relacionado ao Félix Torres e, a partir de agora, o Corinthians pode inscrever os jogadores. Isso muda o jogo, isso muda tudo. A partir de agora, qualquer negociação, o jogador já entende que ele pode ser contratado, que ele pode ser registrado. Isso não acontecia até então. O Corinthians derrubou a barreira no também transferban da CBF pela dívida com a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas. Dívida não, eu sempre me caio nesse ato falho. O Corinthians tinha atrasado 2 pagamentos, a CBF resolveu, por uma fama de mal pagador, derrubar a possibilidade do Corinthians inscrever jogadores. O Corinthians pagou a 3ª parcela de forma antecipada e com isso liberou na FIFA também, pagou o Matias Rojas. Todos esses acordos foram resolvidos nos últimos dias. E o Marcelo Paz, embora algumas questões foram definidas antes, e até mesmo com a premiação da Copa do Brasil, o Marcelo Paz tem muita participação nisso. Porque, falei para vocês, ele é um gestor, ele é um CEO, ele é um cara que entende a questão financeira, ele está trabalhando nisso também. E ele falou, definimos aqui, salários em dia, parte da premiação da Copa do Brasil já foi paga, mas isso já acena com os jogadores de que, cara, a situação está mudando. Dívidas foram derrubadas para que o Corinthians possa tirar do caminho situações incômodas, adversas, como o transferban, ou os 2 transferbans, né? O da CBF e o da FIFA. Isso tudo foi retirado. Tem outras dívidas ainda que podem resultar transferbans, que tem uma possibilidade de punições mais severas. Sim, que o Corinthians precisa resolver com o Martínez, com o Garro,
na verdade com o time lá, o Philadelphia Union, que é o caso do Martinez, o Tajeres, que é do Garro, o Shakhtar do Maicon, o Midtjylland da Dinamarca com o Charles. São questões em que o Corinthians deve também e que houve uma condenação inicial. A situação está na Corte Arbitral do Esporte e pode gerar um transfer ban, mas são situações que o Corinthians precisa também arcar. As mais graves, o Corinthians pagou. E a partir de agora, nessa janela que está aberta, precisa correr para fechar com alguns jogadores, reforçar o elenco e também começar a temporada, que tem aí uma Libertadores. Marcelo Paz falou, usou uma expressão muito interessante. Existem contratações e existem reforços. Você precisa trazer jogadores que reforçam o time. E isso está tudo sendo trabalhado com o Dorival, que está entendendo o momento. Ele falou, estou muito feliz de estar trabalhando com o Dorival, que entende a situação. Um desses jogadores é o Alan do Flamengo. O Alan do Flamengo perdeu espaço por lá, embora tenha jogado metade das partidas que o Flamengo disputou na temporada, foram 78, ele jogou umas 35 mais ou menos. E ele estava na mira do São Paulo. O São Paulo estava negociando com o Alan. E aí o Corinthians entrou e falou assim, peraí, inclusive o Flamengo estava pedindo o Marcos Antônio, que o São Paulo não ia liberar. O Flamengo tá topando, cara, daqui a pouco o empréstimo, beleza, me libera algum outro jogador e tal. A gente sabe os jogadores que não serão utilizados pelo Corinthians, né? Já falamos aqui, o Alex Santana, o Héctor Hernandes. Acho que eles não teriam vaga no Flamengo de hoje. Mas vamos ver que o jogador que o Flamengo pede, se pedir um titular vai ficar difícil. Se pedir o Ranieri, o Gustavo Henrique, o Breno Bidon, como o Flamengo sinalizou que poderia querer em algum momento, aí desculpa. Pessoal, e o mercado da bola do Timão tá muito agitado. Olha aí os nomes que estão sendo especulados no Timão. Vamos começar com o Michael. Corinthians tem interesse na contratação do jogador aí, o jogador que está atualmente no Flamengo e não tem muitas oportunidades. Michael não vem sendo especulado no Corinthians de hoje, muitos anos, desde a época que ele foi destaque no Goiás. Ele foi especulado muito naquele ano, se eu não me engano foi 2020 ou 19, não lembro. Ele foi muito especulado aqui, quase ele veio, mas aí o Flamengo fechou com ele. E aí, galera, o Corinthians agora tá de olho, né? Em um empréstimo, talvez. E tem também aí o Alan, né? Que é o volante de lá. O Corinthians está de olho para substituir o Maicon, que foi para o Atlético Mineiro. O Alan é um cara que não tem muita oportunidade também. Veio do Atlético Mineiro jogando muita bola, chegou lá no Flamengo, teve lesões, acabou que não teve espaço e agora o Flamengo está querendo despachar. E tem também outro jogador que seria por empréstimo também, que é o Matheus Pereira do Fortaleza. Algo que muita gente não sabe é que ele é cria do Terrão, galera. Isso mesmo, ele foi revelado pelo Corinthians e aí foi para a Europa, bateu lá na Europa e voltou agora para o Brasil, para o Fortaleza. Corinthians está de olho aí e Corinthians não vai fazer loucuras, né, pessoal, nessa temporada. Marcelo Paz foi apresentado ontem, deu uma entrevista falando que o Corinthians não vai fazer loucura, vai contratar só jogador que tiver ali no plano do time, né, no plano financeiro. Outro jogador também que o Corinthians está de olho é o Gabriel Fuentes, lateral esquerdo do Fluminense, muito bom de bola, colombiano, o cara joga muito, viu, muito mesmo. Corinthians está de olho aí para contratar ele, visto que as negociações com o Anrileri travaram, pessoal, exatamente. O Anrileri e o seu staff está pedindo luvas muito altas e o Corinthians, Marcelo Paz, inclusive falou que já parou, não vai fazer leilão, já estipulou um valor, se o jogador não quiser, tchau e obrigado, tchau, obrigado e vem outro. Então, caso o Anrileri saia, o Corinthians já tá de olho no Gabriel Fuentes, jogador do Fluminense. Jogador muito bom de bola, cara. Depois vocês pesquisem aí os lances dele, joga muita bola. E por último, vamos falar aqui do Bidon, né? Jogador que foi o grande destaque aí na Copa do Brasil ali na final. Foi através da jogada dele que saiu o gol do título, né? Valorizou bastante aí nesse fim de temporada. E ele tá sendo cogitado, pessoal, fora do Corinthians, exatamente. Já tem muitos times de olho nele, Chelsea. Então o Corinthians tem que ficar ligado aí e escolher a melhor proposta. E aí ali tá escrito, na Copa, será que tem chance, hein, galera? Se a gente for olhar assim, dependendo, né, vai saber, daqui até junho tem muito chão, então eu não duvido nada ele ser convocado, viu? Moleque muito bom de bola, se ficar nesse nível, com certeza ele vai ter uma oportunidade. Joga muita bola
e vem despertando interesse já de diversos times, né? Comenta aqui se você aprovaria uma possível convocação aí do Bidão na seleção. Deixa aqui abaixo sua opinião. Eu fico por aqui agora, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal.